São coisas. Qual é o remédio de verme nesse caso? Tomar um pouco mais de cuidado nas minhas ações, tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que o mundo está aí, as coisas existem, e o fato de eu estar falando qualquer coisa assim, direcionando a uma ideia no final aqui, de compreensão pelo lado espiritual, que não tem como falar, nós não deixamos de falar sobre a natureza humana. Será que nós, como consciência, agora fazendo a liberdade, o corpo tem suas necessidades. Será que nós temos que deixar o corpo seguir tudo que ele tem de necessidade? Um certo meio termo aí. A consciência entra num determinado lugar, ela tenta o máximo possível fazer com que o instinto, você espera lá, nervoso, não, tem que observar o ciúme aqui, tem que ser um pouquinho mais seletivo de quem que eu vou botar do meu lado, porque, né, se eu estou carente, preciso observar por quê. Tem vários aspectos, para você não fazer besteira, para não agir e deixar o corpo seguir o que ele acha que tem. Algumas coisas nós temos que observar. Ao mesmo tempo, não podemos negar a nossa natureza, o lado bom dela, como comer. Comer é massa, velho. A gente vai deixar de comer? Não. Tem gente que fica mais seletiva em relação à comida, começa a comer, sei lá, coisas mais saudáveis, começa a se preocupar com situações em relação a seu futuro. Isto levando em consideração uma coisa que não tem sentimento, que é você e a comida. Quando você coloca alguém do lado, que você podia ter uma relação, é muito melhor você ter uma relação de estar próximo de alguém que você conhece, e ter um fundamento, você sabe qual é a energia, você pode trocar uma conversa com essa pessoa, dialogar. Lógico que não é esse o objetivo do vídeo. O vídeo é falar da ação promíscua, que normalmente não leva em consideração esses valores. Não são coisas, pelo menos em algum momento da vida, que ela está preocupada. Ela sai mesmo para fazer sexo e dane-se. Quero curtir. E tem alguma coisa errada? Não. Pela ótica disso, existem consequências, sejam elas de origem físicas, energéticas e psicológicas, tá? Mas não necessariamente errado. Deixa eu abrir para a pergunta aqui. Vladimir, obrigado. E o Vladimir fala aqui, de novo. E no futuro mais ou menos distante, a reprodução humana não necessitará de um útero para gestar o corpo do ser encarnante. Aí a sexualidade e suas manifestações, bem como sua estrutura familiar. Provavelmente, Vladimir, não sei quanto tempo o nosso sistema evolutivo demorou para fazer nossos desejos distintos, hormônios e hipotálamo controlando tudo, e tá, enfim, quanto tempo isso foi feito, tá? Para que a gente sentisse esse desejo e tentasse fazer a vida procriar, continuar. Mas provavelmente a partir de alguns milhões de anos, uma vez que a gente domine a questão de fazer o nascimento acontecer sem precisar do sexo, talvez naturalmente isso venha atrofiar um pouco. Acredito numa certa teoria de que a visão é como se as duas formas fossem se fundir até certo ponto. Porque se não vai necessitar, só pense no futuro, mas a gente fazer um processo para nascimento, não precisa mais da figura tão forte do homem e da mulher. No futuro, lá na frente. Isso é uma teoria, tá? Hipótese. Elas vão se fundir, como acontece espiritualmente, né? Na verdade, há uma certa compreensão no astral da não forma, da não mais. Então pode ser que seja uma manifestação de abertura consciencial, entender os dois lados, o yin e yang, feminino, masculino, viver os dois de forma calma, equilibrada. Agora isso aí vai demorar muito tempo, tá, Vladimir? Anne fala aqui, Durval também, obrigado. Talvez uns 500 mil anos, se é que a humanidade vai estar daqui para lá ainda. Sim, 100 anos. Observe que eu vou perguntar para vocês. Em 1920, tinham 2 bilhões de pessoas na Terra. Estamos em 2024, 104 anos depois, perdão, 104. E temos 8 bilhões. Se em 100 anos, nós quatro vezes mais, para não falar errado, do que nós tínhamos lá, o que vai acontecer daqui a 500 mil anos? Se seguir mais ou menos, não essa proporção, mas um crescimento dessa forma. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com a humanidade, não é tipo um vírus, né? Se parar para pensar. Vai se copiando loucamente aí. Em algum momento não vai dar bom. Ainda mais com esse egoísmo todo que o humano tem, né? Cada um pega tudo, é meu. Precisa melhorar isso. Luiz Gabriel pergunta aqui. Saulo, toda vez que a pessoa descabela o manjolo, o que é isso? Quer dar manjolada, né, irmão? E é dada abertura para obsessão? Depende, não. Claro que não. Depende do pensamento do cara. É assim. Eu vou fazer um comparativo. Toda vez que uma pessoa abre um vinho ou toma uma cerveja, o alcoólatra vem beber com você? Não. Porque o alcoólatra, um copo, não vai fazer na sua aura a transformação que para ele seria energeticamente interessante. Porque se você tomar uma cerveja, o cara quer corote, o cara quer assim, aguardente, o cara quer uísque,
os obsessores que foram ricos na vida passada. De primeira categoria, a mesma coisa é a questão do sexo. Se você vai ali, meu pai, dar uma manjolada eventual, você não tem perfil de um espírito sexualmente específico de pegar. A não ser, contudo, todavia, que aconteça um processo de vida passada. Alguém que lhe persiga, é esse específico, você pode ser que use isso em seu favor. Então não se preocupe com isso. Para você ter um obsessor sexual, você tem que estar com irradiações mentais pesadas, normalmente assistindo muito tipo padrão pesado de pornô, e se masturbando 2 a 5 vezes, 5, 6 vezes por dia já seria suficiente para você se preocupar. Porque já passou de um nível de normalidade, comportamento e sanidade, porque você está colocando um tipo de ideia na sua mente que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo dopamina, que você daqui a pouco não seja mais prazer com nada. Então é só entender a questão do bom senso, do contexto, de como que seria um padrão de espírito altamente viciado que precisa de uma energia muito forte e se você é sutilzinho ali, numa coladinha sutil de azulejo, numa tocadinha só em você mesmo ali, não é suficiente para esse espírito se... Não vai fazer nenhum problema, relaxe. Assim como uma pessoa que come pouco, assim como uma pessoa que faz outras coisas poucas, que é equilibrada. Obviamente em situações equilibradas. O mais cuidado é com as irradiações do pensamento, são as piores coisas, tá? Porque elas criam ideias, criam plasmagens, e essas plasmagens são consumidas. Ou você, dentro dessas imagens, vai ficar preso nelas, eles vão sair do corpo e prender você dentro dessas imagens. Aí ele vai usar você como foco de ficar naquela imagem enquanto ele suga a sua energia, porque aí você entrou na faixa que para ele é interessante. É assim que funciona. Isso em tudo. Isso em qualquer coisa. A Lívia pergunta aqui, Saulo, quando estamos na intimidade com o nosso parceiro em casa, a interferência dos obsessores é muito difícil. Pode até se você tem um obsessor seu e ele tem um dele que não necessariamente é somente pelo lado sexual. Aí eles podem perturbar, porque tem uma conexão com vocês em algum momento. Mas tem um detalhe, espíritos externos, sei lá, súcubos, íncubos e outros, eles não vão conseguir. Primeiro que vocês dois estão numa relação de amor, e essa relação de amor não condiz com as sensações espirituais que esses espíritos querem. Não condiz. Naturalmente, por ser sutil, ela já cria uma barreira de proteção de acessibilidade. É uma energia não pegável, não palpável, não interessante. É como se fosse com pouca nutrição umbralóstica. Ela não alimenta, ela não nutre o espírito. O espírito precisa de uma coisa mais forte para nutrir, para conseguir. Então você pode relaxar que brincar e tal, porque não vai ter problema nenhum. Porque vocês, mesmo que você crie uma fantasia que brinca, não tem nenhum problema, porque vocês se amam. Aquilo não é verdade, não existe aquilo, são vocês. Aquela energia, ela emana cores bonitas, naturalmente. É o sexo com coisas bonitinhas ao redor. Essa energia, ela não é importante, porque eles não querem isso. Agora, diferentemente de você conhecer uma pessoa na rua, que é o tema disso, normalmente não tem amor. Naturalmente, você não tem a energia da proteção, porque você não consegue vibrar, e as dois precisam vibrar para aquilo acontecer. Não vibrando, não sai. Não entra, perdão, a energia positiva. Fica aberto. É a energia que os caras precisam. Tem algumas situações que podemos comentar aqui, tá, Lívia? Que é o ato de você, com seu parceiro ou sua parceira, não importa, ir para um ambiente desprotegido. Explico. Você ama muito o seu parceiro, mas você, em vez de tomar banho na piscina da sua casa, você resolve tomar banho na praia de Boa Viagem. Mesmo que você ame muito seu parceiro, o tubarão não tá nem aí pro seu amor. O tubarão anda por ali. Se você entrar um pouquinho de mar com ele, vão comer, vai morder a coxa de um ou de outro. O mesmo exemplo é você amando muito, indo para um ambiente. É só o seguinte: quer ir? Vá. Só assuma a consequência do ambiente. É um ambiente onde o assédio vai acontecer, porque ele é feito para isso, e você ainda vai ter um preço maior. Uma pessoa como você, espiritualizada, espiritualista, num ambiente desse, você é mais caro para o umbral. Cliente de alta categoria entrando aí, viu? Energia da boa. Isso é uma consequência. Não tem o que fazer. Como eu falei, o exemplo do tubarão. Cadê a defesa? Nem não pode fazer nada. O Clóvis pergunta aqui. Referente a esse mesmo assunto, você está deixando certos fatores científicos. Não estou vendo ser citada a questão só o nome disso aqui, microquemerismo, muito relevante, acredito que sim, deve se casar virgem. Ele acredita que sim, deve se casar virgem. Bom, isso, como eu falei para você, é uma questão da pessoa. A pessoa pode decidir isso, não importa se pela questão cultural, religiosa, ou ela acredite em um sonho, ela pode, isso é uma coisa dela. Mas essa relação
não necessariamente modifica ela ou melhora ou faz dela uma pessoa superior às outras. Isso é psicológico. Tá? Não faz a pessoa especial, é só minha. Às vezes até é bom uma pessoa que não seja tão fechada assim, que ela já vem um pouquinho mais com experiência, não tão fechada, tem uma visão melhor de mundo, já sabe mais ou menos o que quer, o que gosta, do que uma pessoa que se fecha e vai ter aquela experiência a vida inteira. Tem um monte de coisa nisso. O que é para um não é para o outro. O processo que um segue não necessariamente a gente deve colocar sobre ao outro. Isso é um processo até de imposição. A gente não pode fazer isso. Não devemos. É uma questão de respeito. Agora, quando você falou assim, acredito, perfeito. Sua colocação está perfeita. Agora, deva se casar virgem, você pode, como o Clóvis, ou qualquer pessoa que acredita, procurar uma pessoa desta forma, tentar encaixar, deve existir muitos por aí que estejam dentro da sua ótica. E não tem nada errado nisso, contanto que dentro de você mesmo você não sinta-se superior aos outros por causa disso, porque aí sim você teria um problema psicológico comportamental falso, porque não é superior. Tá? No fim das contas, isso aqui é só um corpo que os vermes vão comer. Isso não quer dizer que você tem que fazer mau uso dele, mas estamos falando de harmonia, equilíbrio, caminho do meio. A menina fala aqui, Saulo, e os solitários? Está cada vez mais difícil se relacionar. Tem energia do interesse deles? Olha, isso é um problema, porque existem vários fatores sociais, né, envolvidos, tem questão de atratividade, tem questões de pessoas mais seletivas, que normalmente elas acabam ficando um tempo mais solteiras em busca de alguma coisa que, em tese, estaria mais dentro de sua ótica. Eu já vi muita gente que ficou um tempão assim, procurando, até que cansa, né, e abre um pouquinho mais. É um risco que corre, mas pelo menos não fica só. Aí vem aquele velho caminho do meio. Abre um pouquinho mais, continuo super seletivo, vou até onde está minha carência, em que ponto, consigo pensar até que lugar. Então são várias coisas nessa aí. Que lugares eu estou olhando, onde é que estão as pessoas que pelo menos mais facilmente encontraria com algum nível de pensamento, ideia de proximidade, que a gente busca o tempo inteiro quem está sozinho. Eu imagino que muitas pessoas espiritualizadas, que estão sozinhas, acabam olhando para as pessoas com algum mais nível de criticidade. Será que é a pessoa que está em algum lugar? Todo mundo meio que, será que tem alguém me esperando em algum lugar? Tem essa energia que está conectada a mim? Né? Aconteceu isso e tal, aquilo na minha vida, traumatizei, eu não sei o que tal. Será que em algum momento tem alguém vibrando igualzinho? O que eu preciso fazer para aproximar essa pessoa? É uma pergunta que deveria ser feita. Mina, o que eu preciso fazer para magneticamente atrair ou entrar na faixa das pessoas que eu quero atrair? A pergunta é, nós viramos aquilo que queremos atrair? De verdade? Claro que vai ter um nível de seletividade maior, né? Acho que tem alguma coisa que é incontrolável nesse meio. Tem outras questões aí que são difíceis de explicar, né? Que envolvem também essa situação. Tem gente que é muito complicada. Tem gente que não olha para si mesmo. Não tem bom senso. Ela não... Cara, tem gente que não vê defeito em si mesmo. Não vê de jeito nenhum. É uma pessoa difícil. Ela procura alguém de uma certa forma, mas ela não é no sentido do comportamento, ela tem dificuldade. A pessoa chega perto e não consegue ficar perto. Então tem um monte de coisa envolvida aí, que não dá para falar tão facilmente, de forma assim, a defender somente quem está sozinho. Tem vários aspectos. Tem questões traumáticas, tem pessoas que, por exemplo, você sabe que o ato de você estar reclamando constante, não sei o que, minha vida, homem não presta, tudo é assim, mulher assim, tem um monte de coisas, esses clichês. Isso vai criando um magnetismo específico, característico, que é a mesma coisa que você vai atrair. Se parar para pensar, é uma assinatura. A lei de atração magnética não é só atração física, tá? Atração de proximidade de qualquer coisa. Ela é uma coisa tão interessante que às vezes você sai às vezes eu saio na rua e percebo que tem alguma coisa errada. Ela acontece num nível muito alto, num nível pequeno. Eu saio na rua e percebo que eu estou num magnetismo ruim. Eu não sei se eu entrei, eu não sei se ela entrou em mim, eu sei que eu entrei numa onda ruim, que eu diminuo as minhas ações, sendo gentil, para sair daquele magnetismo. Eu tento, é como se eu estivesse desincronizando. Eu percebo que eu estou numa sincronia ruim. Naquela sincronia, eu só encontro alma cebosa. É impressionante. O tempo todo que eu ando, alguma coisa dá errado. As pessoas que... Então, às vezes, essa sincronia ela não está acontecendo no espaço e tempo de um dia, mas de alguns anos. A pessoa vem há muito tempo, numa determinada faixa, vibrando, pensando somente daquele jeito. Tem gente, velho, que não aconteceu com vocês aqui, muitos de nós já fizemos,
que sai para sair com outro. Vamos sair hoje? Vamos. Fica a noite inteira reclamando do ex. Ah, porque o ex não sei o que, porque não sei o que, falou não sei o que. Ah, essa pessoa não me quer. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Um saco energético. É um saco para quem ouve e é um saco para ela mesma, porque ela está numa energia de saco astral. Ela está vibrando assim. Me pergunte o que ela vai encontrar nessa vibração, pai velho. Ela vai encontrar ela mesma. Um outro saco. É isso que eu tô falando que acontece. Então, assim, tem que tentar libertar a consciência disso. Se vai dar um conselho, parte pra lá, velho. Oxi, nasceu pelado no mundo difícil pra caramba aqui, toma dedada de encosto, agora fica ligando. Nada, vamos botar a energia no lugar certo. Certo. Vamos vibrar lá em cima. Garçom, um uísque astral aí pra esse ser aqui. Beba isso aqui. Depois que você beber esse uísque aqui, acabou os seus problemas. É assim, mudou. Frequência lá em cima. E não só na hora que você está sentado, sempre. Tem um monte de coisa envolvida nisso, tá? Um monte. Quando você se torna atrativo, o mundo vem na sua direção. É aquela história da borboleta, né? Você forçar a borboleta para perto de você, você preparar a região para ela ir até você.